dar início ao nosso planejamento acadêmico e assim seguir uma carreira? Uma pergunta para você aí, né? Olha, você tem que, você não pode se ausentar de olhar para o mercado, né? O Uhum, mercado, porque o que acontece? A nossa carreira, ela tem o que eu chamo de dimensão interna e externa. A nossa dimensão interna da carreira, ela é intrapsíquica, né? São as nossas necessidades, são as nossas demandas e são os recursos internos que nós possuímos. E, por um uhum, outro lado, existe o mercado, né, que é, vamos dizer, é a dimensão externa da carreira. O mercado vai nos colocar as oportunidades e as restrições, né? E de tempos em tempos, conforme o giro econômico, há segmentos que se ampliam, há segmentos que se reduzem. Agora, a gente tem que olhar para o mercado, mas a gente não pode, como eu disse antes, se privar de olhar para si próprio, né? Por quê? Como eu havia dito para você, nós viemos no mundo com um propósito, para dar o nosso recado. E a gente tem que uhum. ser fiel a isso, né? Sim. Você tem que pensar, olha, qual a causa que eu pretendo defender na minha vida? Porque o trabalho ele acaba se misturando com a nossa causa de vida. Qual que vai ser a causa, né? A que causa eu vou servir, Sim. né? E aí eu posso pensar, olha, com os talentos que eu tenho, né? Como que eu posso ser útil de alguma forma para as pessoas, para as empresas? Como que eu posso tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil, mais agradável, né? Então esse vai ser o meu talento que eu tenho para entregar para o mundo, tá? Agora, o que eu digo, né? Dentro do meu estudo de décadas e no mestrado que eu fiz nessa área, o que o meu livro esclarece? Por exemplo, nós temos padrões de estilo pessoal e profissional que a gente tem que respeitar, né? Eu terminei de dar alguns exemplos aqui. Então, nós temos que entender quais são as nossas tendências de liderança, forma de comunicação, né? Como que a gente se relaciona com os superiores e com subordinados, né? Quais são as nossas principais aptidões, né? Tem cara que, se for trabalhar com matemática, ele morre, né? Então, eu, como professor universitário, eu já vi pessoas indo fazer curso de engenharia sem dominar cálculos básicos de matemática, porque numa Difícil. determinada época a construção civil estava em alta, né? Você tem que ver os tipos de trabalho, né, de ambiente de trabalho que você tem uma melhor adaptação, qual é a sua visão geral da carreira, né? Qual que é o melhor formato de carreira que dá para quem responde a si próprio. Olha, eu quero uma carreira mais estável, talvez ingressar num serviço onde tenha maior grau de estabilidade, talvez fazer uma carreira pública, ou eu quero alguma carreira mais agitada, com maiores desafios, mudanças, né? Uhum. Quais são as modalidades de profissões que combinam mais com a minha personalidade, com os meus valores humanos? Então, se a pessoa não esclarecer um pouco disso tudo antes, ela vai simplesmente nos modismos do mercado, né? E aí chega numa determinada época que quando aquela criança, né, que está lá dentro dela, começar a gritar, falar, olha, não é isso que você veio buscar na vida, não. É, Você veio buscar uma outra coisa. E aí a exatamente. pessoa começa a ter algumas questões problemáticas nesse sentido, É. né? A carreira, né, ela é dinâmica, né? Super dinâmica. Tudo Sim. muda de lugar muito rápido, todo dia, continuamente. Então, ao longo da carreira, a gente é chamado a tomar várias decisões. Mas o que acontece? Se você tem que decidir por algo, tão melhor embasado, tão melhor informado você estiver, você tem maior possibilidade de grau de acerto nessa decisão. Uhum. Então, se você tem um inventário de si próprio, você vai saber pelo menos para onde você quer ir. Porque o que acontece? Antes de você estabelecer os seus objetivos de carreira, o mais difícil é você estabelecer qual é o seu propósito de vida, né? A que Uhum. causa eu vou servir, né? Em que eu sou útil nesse mundo, com os talentos que eu possuo, né? Então, esses talentos às vezes aparecem desde criança. Um que é mais organizado, que é aquele que organiza uma festa. O outro que, quando tem que conversar com alguém, ele é o representante da turma, é o orador. Uhum. Então, assim, os talentos são pequenas coisas que a gente vai observando desde
a adolescência, né, que essas coisas vão ressaltando e a gente tem que prestar muita atenção e, principalmente, se possível, procurar um profissional adequado para fazer esse auto-inventário de si próprio, para você tomar decisões de carreira mais acertadas, né? E para você tomar decisões de carreira mais acertadas, você tem que entender quais são os reais motivos e interesses que vão te tornar mais engajado para o trabalho, tá? Uhum. Agora, se a pessoa não se conhece, ela vai ter dificuldades em estabelecer seus objetivos de carreira. E aí, quando ela não estabelece, o que acontece com ela? Ela começa a trabalhar para objetivos dos outros, porque ela não tem objetivos próprios. Então, ela começa a virar um objeto dos caprichos organizacionais, né? Ela vai ficar um joguete à mercê dos planos de gestores, de empresas, né? Então, ela nunca vai ter uma condução né? Nunca vai ser um protagonista da própria carreira, porque ela não tem um caminho, né? Não tem um caminho, né? Então, esse ajuste entre pessoa e profissão e ambiente de trabalho, isso estimula muito a realização, a satisfação profissional, a adaptação, a capacidade de resiliência. Então, quando a pessoa se encontra, por maiores que sejam as dificuldades no mundo do trabalho, ela consegue superar, as dificuldades se reduzem. Agora, quando ela está como um peixe, né, fora do aquário, qualquer probleminha desse tamanhozinho vai ficar gigante, né? Porque ela não está no lugar certo, na hora certa, não é ali a dela, né? Então ela tem que encontrar o próprio caminho.